E esses seres são donos exatamente desse material precioso que simbolicamente representa o potencial que jaz escondido em nosso inconsciente, já que a floresta, o bosque, ele é o inconsciente, esse mundo fantástico que constitui uma passagem obrigatória do herói para que ele passe de um estado de medo para um estado de vitória, em que ele pode aprender, em que ele pode se transformar, em que ele pode resgatar algo, que ele pode se encontrar a si mesmo ou ainda se superar. Pessoal, ei, pessoal, eu vou contar um segredo, só entre nós. Aqui neste ambiente, olhando para esses montinhos de musgos, podemos afirmar que neste local, exatamente neste local, residem os Leute, o povo do musgo, ou também conhecido como Holzleute, o povo da madeira, ou ainda o Waldleute, o povo da floresta. Não se enganem, parece estar vazio, parece que aqui tudo jaz na calmaria, mas em cada um desses cepos, em cada um desses montinhos, reside todo um povo, toda uma nação, neste condomínio de musgos. Às vezes, esses pequenos seres são descritos como pequenas criaturas, outras vezes até o tamanho de um anão, mas em todos os casos eles têm cabelos grisalhos, aparência de velhos, pele enrugada, vestidos de musgo, esfarrapados, usando assim umas roupas velhas e bastante despenteados. As mulheres musgos têm os cabelos longos e brancos como a neve, mas desordenados porque eles crescem de forma bem selvagem. E também musgos crescem nos rostos e nos pés dessas criaturas. E essas criaturas, o povo dos musgos, eles residem em charnecas ou no mais profundo das florestas. E é por isso que eu estou com vocês hoje aqui na floresta, nesta floresta da Baviera. A sua habitação desse povo do musgo pode ser num buraco no chão ou uma árvore oca, como as que eu vou mostrando neste vídeo para vocês, ou uma casinha feita de raízes de árvores, ou ainda uma cabana, ou seja, talvez uma parte de uma árvore repleta de musgos. Eles dormem em musgos, porque é bem fofinho, ou em casca de árvores. As mulheres musgos sabem fazer bolos como ninguém. E quando elas assam seus bolos nos picos das montanhas, uma fumaça é visível. Os picos das montanhas fumegam. E por isso é normal que na primavera e no outono, o nevoeiro crescente da montanha é considerado o fumo da lareira dos bolos das mulheres musgos. Por isso, eu vou contar uma história para vocês, que é para ficar entre nós os dois aqui. Era uma vez uma pobre doente viúva, Elizabeth, e cedo ainda antes do amanhecer, ela acordou sua filha, Anne, de 12 anos apenas, para que esta se preparasse e fosse à caça de belas framboesas, avelãs e nozes. Após Elizabeth colocar um cesto às costas de sua filha Anne e lhe dar um jarro de barro e colocar um resto de pedaço de pão seco que ainda restava do pão que elas tinham em casa, no seu cesto, se despediu de sua filha com um abraço. E podemos dizer que o dia sorriu para Anne. Ela colheu seus frutos e ela parou um pouco para descansar, antes do longo regresso à sua casa. Assim, ela se sentou-se num toco de madeira, como esse que eu vou mostrar para vocês. E, juntamente com o seu pedaço de pão seco, que era parte de um pão inteiro que tinha sido o alimento daquela semana para ela e a sua mãe, pois elas não tinham mais alimento em casa, então ela resolveu descansar e apreciar sua comida
nesse bosque encantado. E de repente ela viu uma pequena criatura saltar para a clareira, assim como aqui, uma clareira aberta na floresta. E parecia uma velha, a sua pelagem era feita de musgo e as suas roupas castanhas como as cascas da árvore. No entanto, ela brilhava e cintilava como ouro ao sol do meio-dia. E ela saltou de cepo em cepo e olhou atentamente para cada um e abanava a cabeça e depois saltava para o próximo e continuou assim por algum tempo, até que de repente ela sentou-se no cepo e começou a chorar, chorar, chorar. E depois pulou para outro cepo, parou de chorar e dançou, cheia de vitalidade, entusiasmo, de vida, e saltava e dançava feliz. Até que, num determinado momento, essa criatura sentou-se confortavelmente, cruzou as mãos no colo e deitou-se para tomar um banho de sol. E olhando para Anne, a mulher musgo acenou com os 2 braços para ela e fez-lhe sinal para que se aproximasse. Anne, assustada com aquela criatura, abanou a cabeça dizendo: "Não, se queres algo de mim, então venha até aqui." Mas a pequena criatura disse: "Não posso, não posso. Desde que os lenhadores ímpios deixaram de fazer cruzes nos cepos da madeira, já não me posso sentar em lado nenhum. Eu sou a mulher musgo, meu maior inimigo é o caçador selvagem. E só ele consegue me encontrar sempre que eu estou exposta num cepo que não é marcado, num cepo de árvore." Bom, e Anne, com pena dela, então, se aproxima da pequena criatura. Ganha essa coragem, vai até a mulher musgo e diz. Então, a mulher musgo, a musgosa, diz: "Olha, a musgosa aqui correu o dia todo e está com fome. Não tens nada para comer para mim?" E Anne, de uma forma generosa, sem pensar 2 vezes, tirou um punhado de framboesas e avelãs do seu cesto, colocou-os no colo. E a musgosa foi atrás e, com uma avidez de quem realmente estava cheia de fome, comeu até se saciar. E Anne observava com muita felicidade, uma felicidade genuína, para aquela criatura que comia ali, não é? E saciava sua fome, e olhava com felicidade de ver que ela podia estar ajudando aquela pequena criatura. Depois de comer tudo, a pequena mulher saltou do cepo, acariciou o rosto de Anne e disse: "Obrigado, boa criança humana. Fizeste muito bem a mulher musgo. E eu não vou me esquecer de ti." Depois ela saiu agilmente, de cepo em cepo, foi para o musgo e pum, desapareceu nessa vegetação rasteira que a gente vê aqui, não é? E Anne voltou para casa e contou a sua emocionante história à sua mãe. E a mãe ficou feliz pelo fato de Anne ter sido generosa e ter ajudado a mulher musgo e ter mostrado o coração. Porque ela tinha lá a fé, a confiança de que realmente a mulher musgo iria recompensar Anne. E assim foi. Quando Anne despejou os frutos sobre a mesa e começou a separar e limpar as nozes, as avelãs, ela começou a ver que do jarro de barro caíam grãos de ouro. E toda vez que ela abria uma avelã, ao invés de uma noz, estava uma pepita de ouro. E a partir daí, todas as dificuldades e misérias da mãe e filha desapareceram. E começou um período áureo, um período feliz, um período realmente produtivo para as duas. Meus queridos, vocês que estão me assistindo, você está gostando deste vídeo? Então curte, subscreve o meu canal, ativa o sininho para ser informado sempre que um novo vídeo vier neste meu canal, que é Viagem na Mente. Isso vai me ajudar a crescer o canal e você está me ajudando e eu estou ajudando você, trazendo conhecimento e o local onde esse conhecimento foi feito, porque foi aqui, neste local, parte desta região, que essas criaturas que eu falei, as criaturas musgosas e musgosos, realmente residem. E se quer saber mais sobre contos e mitos nórdicos da Alemanha, comenta
no comentário mito. E eu trarei mais vídeos com esse conteúdo para você. Agora vamos continuar e entender o que é a simbologia por trás dessa história. O que quer dizer toda essa história em termos do nosso inconsciente, da nossa aprendizagem e do nosso não só inconsciente pessoal, como inconsciente coletivo. Bom, agora nós vamos continuar e entender a simbologia por detrás desse conto. E eu estou aqui numa floresta, aqui o sol está começando a ficar um pouco mais baixo, e eu escolhi esse local justamente porque a floresta é uma parte importante da gente entender este conto. Este conto retrata, no fundo, o poder do mito. O mito compila uma quantidade de arquétipos, de ideias muito poderosas que são entrelaçadas numa trama protagonizadas por seres que encarnam as forças da natureza e também das difíceis condições humanas. Então, o povo musgo, como em muitos outros mitos, possuem vários níveis. O nível físico da matéria humana. Mãe e filho apenas tinham um pão velho para comer, e a mãe resolve dar o último pedaço de pão para a filha, não é? Que é um pedaço de pão duro ainda, caso a filha não conseguisse caçar, entre aspas, as frutas e trazer as frutas e os frutos secos para casa. E a filha vai à caça de comida para que ambas consigam sobreviver. E a própria mulher musgo retrata a fome, quando ela diz: eu estou com muita fome, você tem alguma coisa para comer? E Anne partilha generosamente, né? Então aqui a gente vê que é um nível da matéria humana, é um nível do esforço, do sacrifício pela sobrevivência. Depois há o nível psíquico, que é o mundo das ideias. E ela começa logo no início da história, quando a mãe de Anne vai acordar a Anne ainda antes do amanhecer. O que é isso ainda antes do amanhecer? É a escuridão, é o inconsciente. É aquilo que ainda não está visível, não está claro, ainda não veio à luz, não veio tal insight ao nosso consciente, né? Ao mundo das ideias. É o desejo também e a esperança de encontrar alimento. É a luta entre ceder entre o medo ou a coragem de se aproximar da Anne, se aproximar da mulher musgo. É a decisão entre o egoísmo, eu fico com todo alimento para mim, que eu colhi, ou eu vou doar parte disso de volta à natureza, à mulher musgo, sem precisar ficar e reter todos os recursos da natureza comigo. E depois nós temos um terceiro nível, que é o nível espiritual, um nível mais elevado, que retrata a recompensa por Anne ter sido justa, fazer o que era moralmente correto, cumprir com uma ética que transcende a ela, que é o respeito pela natureza e quem nela vive, os seres que nela vivem. Para Durkheim, ele fala uma frase que eu acho que cabe aqui muito bem. Ser moral é obedecer aos mandamentos de um ser coletivo superior que inspira o sentimento de sagrado por ser temido e desejável, né? Então aqui Ana é moralmente, eticamente, espiritualmente correta, porque ela transcende a matéria, o mundo das ideias, para respeitar o bem comum coletivo, que é alimentar. Ela se alimenta, mas ela alimenta também a própria natureza para que a natureza mantenha-se vivo. Isso através, claro, da doação que ela faz à mulher musgo. Quando a gente fala aqui do nível espiritual, nós estamos a falar de um nível do inconsciente coletivo, um nível em que eu não faço bem pensando em mim, eu faço bem pensando também no ser humano, como entidade, digamos assim, como coletivo, também no ambiente, na natureza. Um exemplo é, antigamente, pelo menos aqui na Alemanha, os próprias pessoas que tinham, vamos dizer assim, as suas quintas, fazendas, suas chácaras, enfim, que plantavam, geralmente tendiam a plantar contando que nas próximas 3 gerações eles iriam usufruir daquilo que eles plantavam. Então, plantavam-se árvores, não porque eles sabiam que iam alimentar-se daquele fruto. Por exemplo, a macieira leva 10 anos para começar a dar maçã. Então, não necessariamente quando eles plantavam a macieira, com 30 ou 40 anos, talvez eles usufruíam aos 50, 60, se vivessem até lá, mas com o objetivo de que plantando isso, as próximas gerações iriam ter alimento, tal como eles também tiveram. Gerações anteriores precisaram plantar as árvores para que eles pudessem colher os seus frutos. Então, quando eu planto a árvore, não para que eu colhe o fruto diretamente para eu me alimentar, mas porque eu tenho o objetivo que me transcende, que é
que outros continuem se alimentar, né, e que tenha alimento disponível, então eu vou para esse nível maior. Aqui a Anne é moralmente, eticamente e espiritualmente correta, né? Ela transcende a matéria e respeita esse bem comum coletivo, porque nós falamos de um conto que fala sobre o povo musgo. E o povo musgo, é claro que relativamente à natureza, Anne relativamente à natureza, né? O povo musgo é sempre apresentado com uma conexão íntima com as árvores, que vocês veem aqui atrás de mim, né? E a floresta, onde eu estou aqui, inclusive, sentada, né? Eu estou sentada exatamente numa coisa bem fofinha de musgo, aqui vamos dizer, num acolchoado de musgo, não é? O povo musgo e esse conto, ele é um lembrete da importância de proteger e respeitar o ambiente. Por isso essas criaturas, elas vão sempre testar a sua capacidade de tratar a natureza com respeito. E eles tanto recompensam aqueles que tratam bem a natureza, com respeito e amor e tratam bem eles, como também castigam aqueles que agem de forma imprudente com a natureza. E aqui podemos ver a reflexão e a moral do conto, que é a trajetória da consciência humana durante a sua vida. Se você maltratar a natureza, ela o irá castigar, porque você é vítima dos seus próprios maltratos. Então é algo que esse conto, que era do ouvido à orelha, era passado, transmitido oralmente, de pai para filho, de forma que esse ensinamento coletivo e moral e também psíquico ficasse na mente de quem o ouvisse. E se você esteve comigo até aqui, aperta o botão do like para que os musgosos e as musgosas não lhe atormentem e me ajude a partilhar esse vídeo. E querendo saber mais sobre simbologia, mitologia desses contos no local onde eles ocorreram, porque eu estou contando exatamente na floresta onde eles ocorrem, então comenta mito nos comentários que eu trarei mais vídeos para você. Então, sem mais demora, vamos continuar então. E como em todo conto nós temos um chamado, um desafio que deve ser vencido, não é? Que vai ser aquele nosso medo, talvez, maior, não é? Então há um chamado, algo que me chama, aí eu vou atravessar a floresta, vou ter desafios, mas eu depois vou ter a vitória, até que eu tenha a recompensa. Então, em quase todos os contos nós temos esses 4 passos, não é? Um chamado, um desafio a ser vencido, uma vitória e uma recompensa. E neste conto, Anne teve de enfrentar o desafio de ir à caça de alimento na floresta, vencer o medo de se aproximar da mulher musgo, e Anne saiu vitoriosa porque, além de ela vencer o medo, ela foi movida por compaixão e altruísmo, teve uma atitude nobre, dividindo parte do que ela colheu, entrando em harmonia com a natureza, com esse sentido maior da vida, da conexão com o que transcende ela, que é o bem maior, o cuidar da vida da floresta, não é? E é que permitir que os outros seres e outros humanos possam viver dessa mesma floresta, e assim ela conquista o ouro, né? A medalha de ouro, as pepitas de ouro, que no fundo é a gratidão por parte dos seres que habitam essa floresta, que cuidam da floresta, para Anne. E toda a saga heróica implica nisso, implica um desprendimento, um altruísmo, uma missão maior que se apresenta, e o herói, que aqui no caso foi Anne, vence a nível físico e psíquico porque consegue transcender. Ou seja, a consciência da preservação e uso consciente da natureza é a recompensa com ouro. Então, em algumas histórias, como nesse caso da Anne, nós vimos a pepita de ouro, mas noutras, os musgosos e as musgosas, eles dão folhas de ouro para quem se comporta bem com a natureza. Não é? Porque eles são parte desses seres que cuidam da natureza. E é interessante a folha, porque a folha, se nós vemos, ela simboliza o desenvolvimento do ciclo de vida. Ela nasce, ela cresce, ela cai, principalmente aqui na Alemanha, em que vem o outono e a maior parte das árvores, as folhas caem, não é? Então ela simboliza esse ciclo de vida. E o ouro, a perfeição, a iluminação, o conhecimento, a nobreza, a imortalidade, os tempos áureos. E esses seres são donos exatamente desse material precioso que simbolicamente representa o potencial que jaz escondido em nosso inconsciente, já que a floresta, o bosque, ele é o inconsciente, esse mundo fantástico que constitui uma passagem obrigatória do herói para que ele passe de um estado de medo para um estado de vitória, em que ele pode aprender, em que ele pode se transformar, em que ele pode resgatar algo, que ele pode se encontrar a si mesmo ou ainda se superar. E interessante é também nós vermos que no início da história, mãe e filha estavam
vivendo numa pobreza, numa miséria. E no final da história, elas então são abençoadas, digamos assim, com essas pepitas de ouro. Ou seja, elas trazem a vitória da Anne, né, fez com que levasse luz, iluminasse, que abrisse um tempo áureo em que elas vão viver felizes para sempre. Então, o povo musgo, mitologicamente falando, é um símbolo, dos lampejos de consciência, das revelações que ocorrem usualmente aos seres humanos, que a gente poderia dizer os insights. Por isso mesmo eles vivem nas raízes das árvores, vivem nos tocos, não é? Eles vivem nos musgos e eles saem para a clareira, ou seja, eles vivem no inconsciente e de repente eles saem para o consciente. Por isso que a gente fala desses lampejos, desses insights. E também as mulheres musgos, elas são retratadas nas histórias com o poder de adoecer quem zombe ou trate mal elas ou a natureza, ou de trazer cura. Por quê? Porque em epidemias, quando haviam epidemias, conta essas histórias que elas mostravam aos seres humanos quais as folhas, quais as plantas medicinais que eles poderiam usar para acabar com a praga ou a epidemia e assim poderem viver de uma forma mais saudável e vencer, vamos dizer, a doença. E é interessante isso, nós vemos que em mitos dos mais diversos ao longo de diferentes continentes, diferentes países, eles retratam, né, muitas tribos retratam isso, o poder que seres da natureza possuem junto a plantas que vão ajudar, no fundo, a tratar a doença e vencer uma praga. Então, também aqui, no fundo, um conhecimento, uma passagem, uma transmissão de conhecimento de geração para geração, que alerta o seguinte: cuide da natureza, cuide das florestas, porque nelas residem todo o alimento, não só físico, mas também o alimento que pode salvar vidas e também o espiritual, né? Então, é essa união desses diferentes alimentos que pode salvar a sua vida. Então, cuide dele, né? Não zombe, não maltrate a natureza e a floresta. E, claro, qual era o inimigo dos musgosos e das musgosas? Inclusive, ela revela isso até na história com Anne, não é? Era ser alvo da caçada selvagem. Seu inimigo é o caçador selvagem. E para escapar até dessa caçada, geralmente eles entrariam em árvores que tinham sido marcadas pelos lenhadores com uma cruz, indicando que essas árvores iriam ser cortadas. E a caçada selvagem, isso claro, na tradição mitológica germânica, nórdica germânica, é um grupo fantasmagórico e sobrenatural de caçadores, vestidos todos eles com roupas de caça, acompanhado por cães, cavalos, enfim, e todo a parnafenália, digamos assim, de uma caça, em perseguição desenfreada pelos céus através da terra ou acima dela. A caça selvagem também era vista como um presságio que alguma catástrofe, como guerra ou peste, ou, na melhores das hipóteses, mortes, né, iriam ocorrer para quem as testemunhou, como é natural. Então, as pessoas que encontrassem a caçada também poderiam ser sequestradas para o submundo, não é? E no fundo, essa caçada, ela representa uma agressão à mãe. E quem é a mãe? A mãe é a floresta, é o bosque, é a grande mãe. E a caçada é essa agressão em que se mata de uma forma, ou se extermina, né? Porque quando essa caçada vinha, esses seres, eles no fundo arrastam e levam tudo, então era de uma forma de devastação, ou de uma grande praga, não é? De uma peste, ou de algo que realmente levaria à morte de várias centenas de seres que ali habitavam na floresta, não é? Então, no fundo, é essa simbologia de morte associada à grande caçada, que é aquilo que, obviamente, os musgosos e as musgosas temem. Porque é natural, se houver, pegando assim num
um exemplo que tem ocorrido agora, que a gente tem visto pelo mundo, não é? Ou grandes cheias, ou incêndios devastadores, como no Brasil, não é? Que foi o incêndio de São Paulo e na Amazônia, enfim, vários focos de incêndio. Isso não só queima as árvores, as plantas, como também os animais, mas perturba toda uma fauna e flora que depende. Então, há insetos, há micro-organismos, há fungos, há um conjunto de seres que vivem naquela fauna, naquela flora, e que dependem dela, né? E dependem que ela seja preservada, cuidada. Então, poderíamos dizer que isso é uma caçada, né? Aí falando dos nossos, uma caçada selvagem, falando aí dos nossos musgosos da nossa lenda, ok? Então, no fundo, a imagem da caçada é esse submundo e conectado com o submundo, porque é exatamente aonde estão os nossos maiores medos, nossos sentimentos também mais tenebrosos, o nosso egoísmo, a nossa raiva, a nossa falta de consciência de saber parar e não destruir, devastar, agredir de uma forma que prejudique vários seres que ali dependem daquela fauna, daquela flora, daquele ambiente, daquele ecossistema, não é? Inclusive a nós mesmos, e que a partir daí essa destruição acabe por gerar depois epidemias, peste ou mesmo problemas com alimentação. Então, esse conto, ele vem, parece que é um conto às vezes simples, mas como todos os contos, não é? Mitológicos, eles são carregados de vários símbolos, de várias aprendizagens, de várias camadas. E temos de estar atentos, ou pelo menos conscientemente atentos para entender, porque o nosso inconsciente, ele entende, ele capta a mensagem em algum nível, ele é alertado. Porém, tal como na história, nós temos que trazer consciência, ou seja, entrar na clareira e trazer consciência, trazer o ouro da consciência para o inconsciente, para que ele então não adormeça e acabe por nos deixar sucumbidos e amarrados aos nossos medos, às nossas crenças limitantes, aos nossos comportamentos repetitivos que deveríamos mudar, ou decisões importantes que precisamos fazer e que a gente se mantém refém de protelar com essas decisões. Bom, eu desejo que vocês tenham gostado deste conteúdo, deste vídeo. Como eu disse, eu estou exatamente no local onde essa história é contada, num dos locais da Alemanha onde essa história é parte da mitologia. E se vocês gostaram bastante desse tema, eu posso trazer outros mitos nos locais onde eles aconteceram, e outras histórias. E com isso, trazer um pouquinho essa revelação do que eles querem dizer para o nosso inconsciente. Bom, eu fico por aqui hoje, nesta floresta maravilhosa, e eu vou até virar para vocês verem um pouco mais, partilhando aqui essa natureza maravilhosa e este pôr de sol que está ocorrendo neste momento que o sol está descendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!